por isso que vos digo: todas as coisas que pedirem em oração, tenham fé que já as receberam e as terão. Assim disse o Senhor Jesus para Pedro e também para os outros que estavam caminhando junto, quando passou pela figueira e viu que a figueira estava seca. O contexto do texto, ao longo da gravação de hoje, eu vou explicar a você, mas muitas vezes eu sou assim, de certa forma, as pessoas me perguntam, me pedem orientações. eh, Já teve pessoas até que perguntaram para mim se eu tenho algum curso a respeito desse assunto, sobre prosperidade e abundância. É um tema recorrente e é uma dor espiritual que muitos de nós já passou por isso ou está passando, que é muitas vezes viver uma escassez financeira, viver muitas vezes prisões espirituais ligadas à área de finanças, à área de prosperidade, à área de abundância. Muitos ataques espirituais são neste setor da nossa vida. E nós precisamos entender que a energia do mundo, ela passa, ela funciona através da energia do dinheiro. Então não tem como nós corrermos disso, ou não vivermos, ou não querermos ter acesso a esta prosperidade, inclusive a prosperidade financeira, a ganhos financeiros. Então, nesse atendimento de hoje, nós vamos romper com tudo aquilo que está segurando esta área da nossa vida. Inclusive, dentro do aspecto central deste mês de novembro, que estamos trabalhando as questões emocionais, as questões mentais, a cura interior, o setor da prosperidade é um setor que muitas vezes traz a nós angústias, medos, traz muitas vezes bloqueios na nossa vida, a gente não consegue avançar, a gente está ali preso, amarrado, com aquelas situações que não se resolvem, aquelas dívidas impagáveis, aquelas coisas que sempre estão nos tirando o nosso sono. Então, esse setor da prosperidade é um setor que muitas pessoas têm problema nele. E talvez as pessoas até tenham facilidade de ganhar dinheiro, mas muitas vezes não conseguem manter esse dinheiro. Então, existem sim situações espirituais que estão por trás disso, e que nós hoje vamos, nesse atendimento, romper com tudo isso, mas existe também muitas vezes uma forma de pensarmos equivocada. E eu digo para você que prosperidade e abundância, nós precisamos aprender a pensar de uma forma correta, não só para nós acessarmos e manifestarmos e croquearmos, mas para que a gente possa viver uma vida próspera, viver uma vida abundante. E por que pensar de uma forma diferente, ou melhor, pensar de uma forma correta? Porque nós não somos ensinados a pensar de uma forma correta e muito longe de sabemos, inclusive, como lidar com essa energia do dinheiro. Bom, fundamentando então um pouco isso e te ajudando a pensar de uma forma correta, eu quero apresentar aqui 4 pontos para que você possa, a partir de hoje, exercitar isso na sua vida e co-criar, manifestar, principalmente nas áreas que mais têm bloqueios, e que pode ser que você esteja passando por isso hoje, que são as áreas ligadas à prosperidade, à abundância, inclusive questões ligadas à vida financeira. Deus não quer que você viva uma vida de escassez, uma vida de pobreza. Se você for pegar na Bíblia, a gente costuma falar muito da figura de Abraão, né? A figura de Josué, tantos outros personagens da Bíblia. A gente costuma falar muitas vezes dos méritos, das coisas que Deus fez na vida deles,
né? E de o que eles conseguiram também realizar após esse encontro íntimo, esse relacionamento que tiveram com Deus. E eu digo para você uma coisa: Abraão, por exemplo, ele era um homem muito rico. Josué era um homem muito rico. E a riqueza deles também era uma riqueza de dinheiro no bolso. Eu não quero caminhar aqui por um caminho da teologia da prosperidade, até porque eu acho assim uma apelação totalmente equivocada da mensagem do Evangelho, da mensagem da palavra de Deus. Mas nós temos que entender que na Bíblia nós encontramos mais a palavra dinheiro do que a palavra amor, por exemplo. Nós encontramos na Bíblia a palavra dinheiro se repete muitas vezes em situações diferentes e também com formas e expressões diferentes, mas expressando a mesma energia, expressando a mesma questão. Você não veio aqui para sofrer. Você não está nesse mundo para pagar alguma coisa. Você não está nesse mundo porque você, né? E olha, eu já tive cada discussão, inclusive teológica, com pessoas que chegam para mim e dizem assim: ai, porque nós estamos na Terra, que é um mundo de expiação e de provas. Os espíritas têm muito essa ideologia equivocada e falsa. Tá? É... O mundo é um mundo de expiação e de provas. Mentira! A Terra não é um mundo de expiação e provas. E eu derrubo este argumento falso com algumas passagens escatológicas que falam exatamente de que Deus vai estabelecer na terra o seu reino. E que Deus é esse que estabeleceria no mundo de expiação e provas o seu reino? Não faz sentido algum. Esse Deus estaria se contradizendo. Então, tire da sua cabeça essa ideia absurda de que a terra é um lugar de expiação e de provas, é um lugar de sofrimento. Isso não significa dizer que você nunca vai passar por sofrimentos ou situações negativas na sua vida. Mas entenda que quando você busca a sua paz, quando você busca esse relacionamento com Deus, você vai ter muito mais dias felizes do que dias tristes. E essa é a maior prova de que você não está aqui para pagar alguma coisa ou para ter uma vida de sacrifícios, uma vida de escassez, uma vida de pobreza. Não é normal que uma pessoa viva a escassez. Não é normal. Nos planos de Deus e pela graça divina, o normal é que nós possamos ser pessoas prósperas, pessoas abundantes. E a abundância que eu me refiro não é só saldo bancário na conta do banco. Porque eu conheço muita gente com muito dinheiro, mas que estão gastando todo o dinheiro delas pagando remédio, pagando tratamentos médicos caríssimos e assim por diante. Isso para mim não é prosperidade. Que adianta você ter bens e tantas coisas, inclusive assim um acúmulo de dinheiro financeiro na sua conta, e só problema, só situações para você ter que usar esse dinheiro? Isso não é prosperidade. Prosperidade passa, inclusive, por termos condições financeiras e dinheiro no banco, claro que passa. Mas a prosperidade ela vai muito além disso. Nesse versículo bíblico que eu li a vocês no início da gravação, aqui nós temos algumas chaves, não só para nós acessarmos a energia da prosperidade, mas para que nós possamos manifestar e cocriar. E é isso que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. Quais são os 4 pontos para que nós possamos manifestar e cocriar e realizar as coisas na nossa vida, acessarmos a graça de Deus e vivermos a abundância, vivemos a prosperidade que Ele tanto, em momentos diferentes da história da salvação, Ele nos apresenta? O primeiro ponto para que você possa viver essa prosperidade, essa abundância, cocriar, manifestar e poder realizar na sua vida é o ponto do selecionar. E o que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com todo esse tema que nós estamos trabalhando? Você precisa definir exatamente o que você quer. Você ora e pede a Deus para que você ganhe dinheiro.
Isso está totalmente equivocado. Ganhe dinheiro, tá, e daí? Mas quanto? Que valor? Porque essa frase ganhar dinheiro pode ser você receber, por exemplo, uma esmola de alguém, uma oferta de alguém, R$ 5. Você está ganhando dinheiro. Agora, quando você muda a forma que você coloca o pensamento, quero conquistar 500 mil até julho de 2026. Você está vendo que o padrão, a forma de orar, a forma de pensar está totalmente diferente? Então não peça coisas gerais. Seja muito específico no que você quer. Ah, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu não acredito em lei da atração. Eu acho que eu devo ser a única pessoa do mundo que não comprou o livro O Segredo. E nem perdi meu tempo de ler aquele livro. Se você fez isso, quem sou eu para julgar você ou dizer que você esteja errado? Mas eu não acredito em lei da atração. Porque a lei da atração é uma ideia absurda e é uma ideia pautada muitas vezes só no pensar de uma forma positiva. Mas o pensar de uma forma positiva é também uma coisa bastante equivocada, porque eu posso pensar de uma forma positiva, mas estar pensando errado. Como eu acabei de dar um exemplo, quero ganhar dinheiro. Tá, mas aqui você pode ganhar 5, 10, 15. Agora, quando você é muito específico, quero conquistar tantos até tanto em tal dia, em tal mês. Quando você faz isso, quando você é mais específico, o seu cérebro, porque isso aqui também é mental, tá? Ele consegue trabalhar naquela ideia, naquilo que você está sendo muito específico. E vamos considerar também, não vá pedir uma coisa que, com os ganhos que você tem atuais, ou com aquilo que você pode produzir, é meramente impossível. Eu quero conquistar uma Ferrari até 31 de dezembro. Primeiro que nós estamos no dia 22 de novembro, 23 de novembro, né? Final de semana, um dos últimos finais de semana de novembro. Você tem pouco mais de 30 dias para você conquistar uma coisa que custa 4, 5 milhões, ou até mais, não sei, e você ganha pouco mais que um salário mínimo. Seja coerente também no que você está pedindo, né? Se você é um empresário, se você tem condições, se você tem um valor líquido por mês que você recebe no teu negócio, trabalhe em cima daquele valor que você consegue. Ou aumente a tua expectativa e aumente o prazo para que você conquiste isso. Nós temos que ser também óbvios, pessoal. Deus, ele trabalha muito com a realidade que nós temos hoje. E claro que nós podemos crescer na nossa realidade, podemos transformar tudo isso, mas não trabalhe em cima de ideias que são, inclusive, matematicamente impossíveis, num curto espaço de tempo. Ah, mas Deus é um Deus de milagres. Eu acredito nisso. Mas ele também é um Deus de razão. Ele também é um Deus pé no chão. Ele é um Deus também que sabe o quanto você ganha, o quanto você consegue produzir, né? E o quanto você também precisa, certo? Então, seja também coerente quando você vai formular a sua petição e quando você vai selecionar exatamente o que você quer e que você vai conseguir conquistar aquilo, ok? Então, seja mais específico na sua oração, seja mais específico no seu pedido, seja mais específico naquilo que você vai conquistar. Quero ganhar dinheiro, quero passar no concurso. Mas pode ser qualquer concurso. Pode ser inclusive um concurso aleatório aí que você faz de sinhazinha na festa junina. Agora, quero passar no concurso tal. Quero. Seja específico no que você quer. Segundo ponto, projete aquilo. Projeto. E o projetar aqui
É exatamente você colocar no papel, você escrever passo a passo para você conquistar aquilo, certo? E visualize seu objetivo como se você já estivesse vivendo aquilo, como se aquilo já fosse real. E é exatamente o que Jesus fala nesse versículo. E por isso que eu lhes digo: todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé que já as receberam e as terão. Inclusive, não duvide do que você está pedindo. O fato de você visualizar, você já pensar no objetivo, você já se ver realizando, vivendo aquilo, isso treina o seu cérebro para que você possa reconhecer oportunidades naquela situação. O visualizar, ele faz parte do co-criar. Se você já fez algum outro tratamento comigo para a prosperidade, você conhece um exemplo clássico que eu uso que é: você quer trocar de carro ou você quer comprar um carro? Então comece a visualizar o carro novo na sua garagem. Comece a visualizar você indo para o seu trabalho com o carro novo. Comece a visualizar você indo buscar o seu filho na escola com o carro novo. Comece a visualizar você indo, né, ir para um jantar, por exemplo, com a sua esposa no carro novo. Isso é visualização, isso é visualização criativa. Isso é poderosíssimo, é um exercício que nos ajuda muito. Agora, o que é que eu tenho que fazer para conseguir conquistar esse carro novo? É o terceiro ponto. Espere com certeza que aquilo vai acontecer. Vai acontecer em algum momento. Mas tenha paciência no processo para que aquilo aconteça. Não é tomara que eu consiga dinheiro, tomara que eu consiga passar no concurso, tomara que eu consiga conquistar esse carro que eu quero. Vai acontecer. Vai acontecer. E que é questão de tempo e aprimoramento. E o quarto ponto, busque, haja consistentemente até conquistar o que você quer. Há um tempo atrás eu atendi uma jovem e ela tinha muito problema na área de prosperidade. Tinha algumas situações espirituais que estavam prendendo a vida dela nessa parte da prosperidade, mas muito também era o pensamento dela que estava equivocado e que estava travando as realizações acontecerem. E daí essa pessoa veio fazer uma consulta comigo, né, de videochamada, porque tinha uma série de coisas que ela precisava conversar, não era só a parte espiritual, ela precisava também trabalhar algumas questões emocionais dela, e tudo bem. Durante a consulta, ela disse para mim assim: faz 2 anos, olha o absurdo da coisa, faz 2 anos que eu vejo. Na época, ela estava acompanhando isso por um site lá de emprego, de busca de emprego. Faz 2 anos que eu vejo a mesma vaga de trabalho lá naquela empresa e eu quero tanto essa vaga de trabalho e faz 2 anos que eu vejo essa vaga de trabalho aberta e eu não consigo passar nessa vaga de trabalho. E o interessante era que esta vaga de trabalho específica que ela queria precisava de uma formação específica. E esta pessoa tinha formação naquele setor, mas não tinha formação específica naquela situação. Ela era formada em administração, mas ela precisava ter um curso, uma pós-graduação, ou às vezes até um curso técnico. Eles não exigiam assim coisas muito grandes, mas eles precisavam que a pessoa tivesse uma certificação, alguma coisa que dissesse que ela sabia o que era a área de compliance, a área assim, a compliance é a área que analisa os processos, vê se está tudo certo. É uma espécie de auditoria. E ela só tinha um curso de administração, mas ela não tinha formação em compliance em auditoria.
E daí eu perguntei para ela assim, mas me diz uma coisa, quanto tempo faz que você está vendo essa vaga à disposição lá, nessa empresa que você quer trabalhar e que você sabe que eles têm um monte de benefício, que o salário é exatamente o que você quer? Ah, faz 2 anos que eu vejo essa vaga. E por que que nesses 2 anos você não fez o curso de auditoria, o curso de compliance? O quarto ponto, pessoal, é o buscar. E o buscar é você agir, você fazer aquilo que você precisa para você conquistar, para você cocriar, para você manifestar. 2 anos ela esperando aquela vaga de trabalho que ela tanto desejava. E nesses 2 anos ela poderia ter feito mais de um curso de auditoria compliance. Uma pós-graduação no Brasil hoje, ela leva 6 meses. Tem algumas áreas que as pós-graduações elas são mais longas, mas a grande maioria das pós-graduações, que é um curso básico após um diploma universitário, elas levam 3, 6 meses, no máximo um ano, para você concluir. E com as facilidades hoje do ensino online, até antes disso. 2 anos esperando e nada fez para conseguir aquela vaga. Ela apenas mandava o seu currículo e no seu currículo tinha o curso de administração, mas não tinha a formação específica que eles precisavam. Você acha que essa pessoa fez as 4 coisas que eu estou sugerindo aqui? Principalmente a quarta, buscar e realizar, fazer aquilo que precisa para que aquilo aconteça? Não. Ficou apenas no desejo, visualizando aquilo, né? Talvez fez as 3 primeiras, mas não fez a sua parte. Você quer passar num concurso? Estude. Não é só se inscrever no concurso, mas estude. Leia o edital, estude, vá em busca. Pesquise provas desse concurso. Se você quer fechar um contrato que você sabe que você precisa fechar, que vai dar aí uma guinada na sua empresa, nos seus negócios, busque o que é que precisa acontecer para que aquele contrato seja assinado. E muitas vezes não é só a vontade de ambas as partes. Às vezes você quer assinar um contrato com, por exemplo, um ente do governo e que vai ser positivo para a sua empresa, que vai fazer os seus negócios crescerem. Mas alguma exigência que esta licitação, por exemplo, precisa, você não tem. Uma certificação ou uma coisa. Vá em busca disso, se prepare. Prepare a sua equipe, prepare a sua empresa. Ai, que pena, eu não consigo a licitação porque eu não tenho esta formação, porque eu não tenho essa certificação na minha empresa. E por que que você não perdeu todo esse tempo se lamentando e não fez o que você precisava fazer para conseguir essa certificação, conseguir essa situação? E tudo isso que eu estou falando para vocês são situações reais que eu já atendi. Então, pessoal, o manifestar e o cocriar e em trabalhar a energia da prosperidade e da abundância, ela passa por esses 4 pontos. Selecione, pense de uma forma correta. Projete, sente, coloque no papel o que é que você precisa e já visualize aquilo acontecendo. Visualize você já fechando o negócio, visualize já os seus empregados, por exemplo, irem prestar serviço para aquela empresa. Tantos outros exemplos que poderia dar. Na área de relacionamentos também, quantas coisas a gente pode aplicar essas 4 situações. Na área da saúde física, você fica orando, pedindo a Deus a cura para a sua doença. Ai, Deus me cure, Deus me cure. Deus não vai te curar. Primeiro de tudo, se você não pensar que você pode ser curado e pensar da forma correta, que você é alguém que foi criado por Deus com plena saúde e estar doente não é um projeto divino para você. Pensar correto, projetar, se ver recebendo essa cura, se ver realizando coisas após que esse problema de saúde passe. O terceiro ponto, espere com certeza. Eu vou ser curado. Esta cura é questão de tempo, é questão de dias para que isso se resolva. E o quarto ponto, busque. Busque um tratamento médico, busque um tratamento espiritual, faça a sua parte para que a cura aconteça. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Se lamentam, rezam errado e esperam que Deus vá lá e faça. Não é assim que funciona a espiritualidade.
Não é assim que funciona a energia da graça divina agindo na nossa vida. Não é assim que Deus projetou as coisas. Recapitulando com você, selecione, pense corretamente. Segundo, projete, se veja já vivendo aquilo, visualize aquilo acontecendo. Terceiro ponto, espere com certeza aquilo acontecer. E quarto ponto, haja, busque, faça a sua parte para que aquilo aconteça. Esse texto que eu li no início da gravação, ele é um texto muito interessante. E se você ler o capítulo 11 inteiro do Evangelho de Marcos, você vai ver todo o contexto que está inserido, essas coisas que Jesus nos traz, ensinamentos que Jesus nos traz. Jesus, ele começa o capítulo 11 com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquilo que algumas ideologias, doutrinas cristãs chamam de Domingo de Ramos, tá? Só para você contextualizar um pouco e muitas vezes visualizar aquilo acontecendo. Jesus entra em Jerusalém, tudo bem, tá toda aquela festa, e ele vai direto ao templo. Quando ele chega no templo, ele encontra lá um monte de vendedores, né? Todo mundo lá querendo ganhar dinheiro às custas das orações, às custas dos peregrinos que iam a Jerusalém para orar, né? Diante do templo, diante da Arca da Aliança e assim por diante. Tá. Ele fica louco com aquilo, manda todo mundo embora, né? Porque aqui é uma casa de oração, não é uma casa de comércio, ok? Sai de Jerusalém e vai em direção a Betânia. No caminho, sente fome e vê uma figueira. E esta figueira, só com folhas, não estava produzindo fruto. E Jesus diz para essa figueira: nunca mais ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos só ali, ó, escutando e vendo as coisas acontecerem. E eu quero que você analise o capítulo 11 de Marcos, não só nas frases soltas, mas analise toda a cronologia dos fatos, para você entender, inclusive, como a prosperidade e abundância funciona na nossa vida. Louve a Deus, agradeça, faça como aqueles homens e mulheres que estavam rendendo graças a Ele. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi e assim por diante. Mas entenda, Deus não é remédio para dor de barriga. E você não está comprando nada de Deus, você não está comprando uma bênção. Isso, por sinal, é uma coisa que quase todos os dias eu tenho que explicar para as pessoas. Quando você vem fazer um atendimento comigo e eu coloco lá valor de troca, aquilo lá é um valor mínimo. Se eu fosse cobrar de você mais de 20 anos de estudo de espiritualidade, se eu fosse cobrar, obviamente isso não se cobra e nem se vende, autoridade espiritual, garanto para você que ia ser muito mais de R$19,90, R$49,90, ou uma consulta de videochamada comigo, 80. Tenho certeza que ia ser muito mais do que isso, tá? Então, você não está comprando nada. Você me pede um atendimento. Ótimo, você pediu um atendimento. Esse atendimento é gratuito. Você não está comprando bênção nenhuma. Não está acessando a energia de Deus através daqueles R$19,90. Pelo amor de Deus, a bênção de Deus vale muito mais do que R$20. Os valores de troca, eles são valores simbólicos. Pessoal, o meu trabalho eu não vendo. A minha unção espiritual eu não vendo. A minha autoridade espiritual eu não vendo. Então, as pessoas que acham que compraram alguma coisa e que precisam ser rapidamente atendidas, sinto muito, mas você está no lugar errado. Ou você veio buscar ajuda com a pessoa errada, porque eu não sou essa pessoa. Fecha parênteses. Daí Jesus vê a figueira. Manda todo mundo embora, vê a figueira. A figueira não está produzindo frutos. E eu espero que Jesus olhe para você e não veja uma figueira que não esteja produzindo frutos, mas que ele veja em você alguém que produz frutos. Entre aspas, ele amaldiçoa a figueira. Ninguém vai mais comer do teu fruto. No dia seguinte, eles passam pela figueira, Pedro olha,
a figueira está lá seca. Espero que isso não aconteça com você. Você fique seco. E daí Pedro vai lá, mestre, que figueira que você rezou aqui, disse que ela nunca mais ia ter frutos. E daí Jesus fala essa frase. E o contexto inteiro do versículo não é só a frase que eu li para vocês. Agora eu vou ler ela inteira. Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Quem disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé, não duvidar no coração, não duvidar no coração. Você ora, pede uma bênção, pede prosperidade, faz certinho os 4 pontos que eu estou te ensinando aqui, mas duvida que aquilo aconteça. Não duvidar no coração, mas tiver fé em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. E por isso que eu lhes digo, todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé que já as receberam e as terão. Tem um outro texto que eu acho muito interessante também, é o que eu quero utilizar com vocês agora, e que nos traz alguns outros ensinamentos a respeito dessa energia da prosperidade, da abundância, do manifestar, do cocriar. E você, em meia hora, talvez uns 40 minutos, você recebeu um curso profundo de manifestação e cocriação. Não perca seu tempo comprando livros à toa que você provavelmente não vai ler, ou se você vai ler, não vai entender. Não porque você não tem a capacidade disso, mas porque são livros que ficam enrolando você e achando que só você falar um monte de palavra positiva vai resolver a sua vida. Resolve coisa nenhuma. Fuja desse tipo de coisa. Lei da atração não existe. É para a gente vender livro. Agora, quando nós trabalhamos a nossa fé, nossa confiança e não duvidamos, isso acontece. E um outro princípio muito forte no manifestar, no cocriar e no receber a prosperidade divina é também você entender que Deus é Pai. O nosso mediador, o nosso redentor, aquele que nos resgatou, Jesus, nos ensinou isso. Pai nosso, que estais nos céus. Deus, Jesus chamou Deus, o Altíssimo, o Eterno, de Pai. Está chegando o Natal. Daqui aí, basicamente 30 dias, nós vamos estar na véspera de Natal, quase. Se você tem filhos, se você tem parentes, se você tem família, esposa, esposo, provavelmente você vai comprar uma lembrança de Natal, um presente de Natal. Sabe aquela coisa que quando você compra um presente e você entrega o presente para a pessoa e você mais realizado você fica ainda quando você vê que a pessoa gostou do presente que ela recebeu? Ou muitas vezes a pessoa fica surpresa com o presente que ela recebeu. Eu vou dizer para vocês uma coisa, se tem uma coisa no mundo que eu sou um pouquinho ansioso, talvez, é em presentear alguém. Pergunte para minha esposa, vocês que a conhecem. Quando eu compro um presente, muitas vezes eu não espero o dia, eu já entrego antes. Porque eu fico ali esperando como é que vai ser a reação dessa pessoa. O presente que eu estou dando, que eu estou recebendo. E eu sou uma pessoa que quando eu presenteio, eu não me limito a ir lá e comprar o presente e entregar para a pessoa. Eu faço toda uma cena. Eu sou assim, essa é minha característica. Eu compro uma caixa bonita, uma embalagem bonita, coloco o presente dentro e faço todo uma situação em volta daquilo. Hoje nós fomos visitar, eu e minha esposa fomos visitar uma pessoa enlutada, que conhecemos. Essa pessoa viveu um luto recente e a minha esposa disse, vai lá no lugar tal e compra uma flor para a gente levar para essa pessoa, né? Ótimo. Vocês acham que eu me limitei só a comprar flor? Comprei a flor, comprei o papel para colocar em volta, para fazer um embrulho, né, do vasinho da flor. Daí eu já sei que essa pessoa tem uma determinada crença espiritual.
né? Já fui lá, já separei um cartão, coloquei uma medalhinha, coloquei junto na flor. Eu que sou um mero mortal, um espírito fazendo uma experiência humana, tenho esse tipo de atitude e gosto de ver quando o outro recebe aquele presente, se sente ali valorizado e o sorriso que dá porque está recebendo aquele presente. Imagine o que Deus, que é Pai, sente quando nós ficamos felizes por aquilo que Ele nos presenteou. E o texto que eu quero ler para você diz exatamente isso. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e aquilo se realiza. Deus ele está ali, ó, ansioso para ver a tua reação, de você estar recebendo aquilo que Ele está te dando. Mas muitas vezes nós não permitimos que Deus faça a parte dele como Pai e nos presenteie. Oh Deus, eu preciso de R$ 1.000 para pagar o meu aluguel, meu Deus. Eu sou essa escassez financeira. Tira isso de mim, Pai. Tira essa escassez de mim, que eu não tenho os R$ 1.000 para pagar o meu aluguel. Essa oração, não, Deus não escuta. Sinto muito, Deus não escuta essa oração. Senhor, Altíssimo, Todo-Poderoso, sou a sua imagem e semelhança. E tu, como meu Pai, quer me ver sendo honrado, porque eu estou chegando até o proprietário da casa que eu moro e pagando o aluguel desse mês, Pai. Você está vendo que são orações completamente diferentes? Quando Deus vê você orando assim, Ele não só te honra, mas como Pai, Ele vai resolver aquilo para você. Você vai ter não só o dinheiro para você pagar o aluguel, mas para você pagar as coisas da sua casa, tudo aquilo que você precisa. Marcos, capítulo 7. Persistam em pedir e lhes será dado. Persistam em buscar e acharão. Persistam em bater e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, e todo aquele que bate se abrirá. Realmente, quem de vocês, olha o exemplo do Natal aqui, tá? E olha o exemplo dos presentes que eu já falei para você. Quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe entregará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Tem gente que pede coisas para Deus e se humilha. Deus não escuta a humilhação. Ah, mas lá no texto está escrito: se eu me humilhar. Inclusive tem até uma canção evangélica aí muito bonita: se eu me humilhar. Só que isso era na lei. Era no período da lei. Nós não estamos mais no período da lei. Não significa que a lei está abolida. Não tenho tempo para te explicar isso agora. Não é o objetivo desse vídeo, dessa gravação, desse atendimento de hoje. Mas esse humilhar-se era no princípio da lei. Nós não estamos mais sob esta lei. Nós estamos sob esta lei. Esta lei aqui é a que vale agora. Esta lei aqui. Então, não é o se humilhar-se aqui, mas é o se posicionar diante de Deus. Bata, peça, fale, ore da forma correta. Faça os 4 pontos que eu te sugeri hoje aqui.
que você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida. Prosperidade financeira é o mínimo que você vai ter. Você vai ter muito mais. Eu quero agora orar por você. E eu quero agora, nesse atendimento de hoje, quebrar uma série de situações espirituais negativas que podem estar gerando em você questões de escassez. Eu quero agora orar com você para que você possa romper de uma vez com todas essas situações que estão prendendo você, que estão amarrando você. Se você quiser fechar os teus olhos, feche. Se colocar no momento de oração, se coloque. Para que nós possamos hoje romper e ativar em você a prosperidade, o pensar de uma forma correta, o manifestar e o cocriar. Vai fechando os teus olhos, elevando o seu pensamento, pedindo a presença do Altíssimo Senhor Deus, dos anjos, dos arcanjos ao redor de você, dos anjos da criação, os anjos que trabalham a prosperidade, a abundância, estejam todos com você agora. Vai pedindo também as tuas proteções espirituais. Vá se colocando em oração para que você possa sentir esta presença. Deus jamais nos abandona, Ele é um Deus amor. Ele é um Deus de poder, é um Deus de prosperidade, é um Deus de abundância. Vai segurando o ar e solte lentamente pela boca. Eu quero agora, mais uma vez, e não se preocupe se eu vou ler ou não vou ler os nomes, mas mais uma vez eu quero interceder por todos que estão participando do atendimento coletivo de novembro. E você também que está assistindo essa gravação agora, expire pelo nariz, segura um pouco o ar e vai soltando esse ar lentamente pela boca. Nesse momento eu quero realizar junto com você uma oração profética para romper com a escassez. Pensamentos, maldições, situações de má energia, tudo aquilo que esteja segurando a sua escassez, tudo aquilo que esteja segurando a sua prosperidade, gerando escassez na sua vida. E eu também recebo do Altíssimo Deus agora o liberar, o destravar qualquer situação que possa estar prendendo a minha prosperidade. Que isso aconteça com você agora também. Oração profética para romper com a escassez. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Tu que abres portas onde não há. Tu que fazes do deserto manancial. Hoje eu te clamo com toda a fé. Rompe o ciclo de escassez que tenta se perpetuar na minha vida. Eu reconheço que muitas vezes carreguei crenças limitantes, acreditei que não era digno de prosperar, fui ensinada a sobreviver, não multiplicar. Mas hoje eu renuncio a todo voto de pobreza, medo de ter, medo de perder, medo de crescer. Corto agora, no nome do sangue de Jesus, todo laço espiritual, com a ancestralidade que sofreu
com miséria, fome, falência, humilhação financeira. Eu não preciso repetir as dores da minha linhagem para honrar meu passado. Eu honro recebendo mais e fazendo melhor. Senhor, libera sobre mim o teu manto de provisão, que meu nome esteja nas mesas de decisões, nas mãos de clientes fiéis, na rota dos recursos. Que o que eu toco prospere, que o que eu crio frutifique, que a escassez se curve diante da autoridade e da promessa. Se você puder repetir comigo agora, repita. Sou filho, sou filha do reino, herdeiro, herdeira de promessas, digno, digna de viver em abundância. Pai, tu tens aqui os teus filhos que se reconhecem agora como filhos do reino, herdeiros da promessa, dignos de viver em abundância. Altíssimo Senhor Deus, nós te pedimos que isso se faça agora, no nome e no sangue de Jesus. E agora eu quero mais uma vez orar por você e ativar em você a oração da colheita, da prosperidade, para que você possa receber. Pai de justiça, tu que és agricultor na minha alma e pai das sementes, eu venho agora ativar no mundo espiritual a colheita das sementes que plantei em fé. As orações que você fez até hoje são sementes. E espero que essas sementes sejam plantadas na fé e não na dúvida. Lembre dos princípios que você aprendeu hoje para manifestar e copiar. Plantei orações, plantei serviço, plantei doações, plantei renúncias, plantei tempo. Agora, Senhor, ativa a colheita. E quando eu digo orações, serviço, doações, renúncias, tempo, vá lembrando das situações que você semeou na sua vida, na vida de alguém, em algum ministério específico. Ativa, Senhor, agora a colheita. Libera do céu os frutos que estavam retidos. Retira os empecilhos invisíveis, as resistências espirituais, as guerras no mundo oculto. Envia os teus anjos da colheita para reunir o que é meu. Eu declaro que não viverei mais o tempo da colheita com mãos vazias. Não verei outros colherem o que plantei com lágrimas. Não serei mais sabotado por crenças, distrações, ataques. Eu me alinho agora com o tempo da abundância. Eu profetizo sobre a minha vida. E faça isso, profetize sobre a sua vida. Sou boa terra. Tudo que planto com fé volta multiplicado. Tudo que entrego com amor me retorna com honra. Ativo agora, Senhor, a rota da prosperidade com propósito. Que minha colheita glorifique o teu nome. Pai, tudo isso é muito poderoso que estamos hoje fazendo aqui. E agora eu quero canalizar a você a bênção profética para a reconstrução após
perdas. Nós estamos vendo quase que diariamente notícias de pessoas que estão perdendo coisas com enchentes, com situações climáticas, situações do tempo. Volte e meia a gente escuta que alguém recebeu um golpe, sofreu um golpe, perdas. O aumento da criminalidade, roubos, assaltos, às vezes para roubar uma coisa pequena. Mas olha o quanto isso está ganhando força. A corrupção que existe, não só as questões de governo, mas muitas vezes a corrupção que você vive lá na sua empresa, a corrupção que você vive na sua família, às vezes até os parentes passam os outros para trás. Tudo isso indica perda financeira. Espero que essas coisas nunca tenham acontecido com você. Mas até mesmo alguma injustiça que você possa ter sofrido, ou às vezes algo que aconteceu com você, ou que está aprendendo, uma aposentadoria que não sai, um contrato que não fecha, uma ação judicial que não se resolve, perdas financeiras. Ou às vezes você precisa muito passar naquela entrevista de emprego, você precisa muito passar naquele concurso público, e não está conseguindo que isso se manifeste na sua vida, perdas financeiras. Tudo isso indica perdas financeiras, desde ataques, situações sociais, situações climáticas, situações do relacionamento que promovem perda financeira. Então agora nós vamos orar a Deus e pedir uma ação profética, uma energia para reconstrução após qualquer tipo de perda que você possa ter tido na tua vida. Você recebeu o seu salário e o carro estragou, perda financeira. Você fechou um negócio e uma pessoa da sua família ficou doente. Você teve que usar aquele dinheiro, perda financeira. Você projeta na sua vida viagens, sonhos que você quer realizar, coisas que você quer fazer, doença aparece, alguma coisa quebra, alguma dívida salta, e a gente te incomodar de novo. Tudo isso é perda financeira. O cliente marca com você e cancela, perda financeira. Nós temos aqui nesse grupo empresários, nós temos aqui pessoas que são profissionais liberais, e provavelmente você já viveu algum tipo de perda financeira. Senhor da restauração, tu que devolvestes tudo a Jó em dobro, tu que restituíste honra a José do Egito, tu que destes a Davi o que o inimigo roubou. Hoje nós declaramos aqui, Pai, e te clamamos, reconstrói minha vida financeira com tua mão poderosa. Se perdi por imprudência, me ensina. Se perdi por injustiça, me vinga. Se perdi por não saber quem eu era, me reposiciona. Mas não me deixa ficar no chão por causa de uma estação. Pai, cura minha relação com o dinheiro. Tira o medo de tentar de novo. Tira o trauma das perdas. Tira a vergonha das dívidas. Tira o luto do que não consegui manter. Eu não me declino pelas quedas que tive. Eu não me levanto com os olhos na promessa.
Eu não me levanto sem os olhos da promessa. Sopra sobre meus projetos, minhas mãos, minhas ideias. Traz aliados, contratos, soluções inesperadas. Derrama a sabedoria para administrar e humildade para recomeçar. Declaro que a ruína não é meu fim. Meu fim é honra, colheita, restituição. E quem me viu no deserto verá também em minha terra prometida. Em nome e pelo sangue de Jesus, nós clamamos a Deus e liberamos sobre você esta restauração. E você que tem um negócio próprio, você que precisa da multiplicação, mais clientes, mais contratos, mais pessoas no seu comércio, você que está em busca de um emprego, você que está em busca de fechar um negócio, você que está em busca daquela resposta que você está guardando, agora nós vamos orar de forma profética para a multiplicação nos negócios e multiplicação de renda. Pessoal, não tem como. Não adianta, se você vai no supermercado, não adianta você rezar um Pai Nosso lá no meio, o dono do supermercado não vai te dar comida. Você precisa de dinheiro. Mas não dinheiro para pagar problemas ou para resolver problemas, mas para que você viva a abundância. Então nós vamos pedir agora a Deus a multiplicação. Nós não vamos pedir dinheiro, nós vamos pedir multiplicação. Senhor das estratégias celestiais. Tem um dos nomes de Deus, é Jeová Jireh. Jeová Jireh quer dizer o Deus que prospera. E Jeová Jireh, nos momentos que ele aparece na ação, na palavra dele, nós lemos que ele é um Deus de estratégias. Ele é um Deus que age de forma estratégica. E é esse Deus, o Altíssimo Eterno, que hoje nós também o chamamos assim, Jeová Jireh, o que prospera. Nós estamos clamando agora essa oração profética. Senhor das estratégias celestiais, hoje eu coloco meus empreendimentos, minhas ideias, meus serviços em teu altar. Consagro tudo o que faço com minhas mãos e declaro: multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica minha renda, multiplica meus clientes, multiplica minhas estratégias, multiplica meu impacto. Meus negócios sejam regidos pela tua ética, guiados pela tua sabedoria e favorecidos pela tua mão. Tira todo o espírito de escassez do ambiente profissional, cancela palavras de fracasso, inveja, roubo, sabotagem. Libera visivelmente parcerias alinhadas, crescimento justo. Faz-me ser solução onde há dor, referência sem precisar competir, prosperar para contribuir com tua obra. Senhor, eu sou boa administradora do que me confias. Por isso estou pronta para crescer. Diga isso ao Pai. Diga isso a Deus agora. Eu estou, Pai, pronto. Eu estou pronta para crescer. Multiplica, Senhor. Eu estou pronta para multiplicação, para experimentar o transbordar. Tudo que entra será para glorificar o teu nome.
Tudo que sai será para abençoar os outros. Não é para resolver problema. Tudo que sai é para abençoar. Prosperidade para resolver problema não é prosperidade, é escassez. Se você vive uma falsa prosperidade só para resolver problema, você está com um problema nesta área. Venha conversar comigo, fazer um atendimento individual para esse sentido. Mas só essa oração que você está recebendo hoje, e com a sua confiança, com a sua fé em Deus, as coisas vão multiplicar na sua vida. E tudo, Pai, que permanece será sinal da tua fidelidade. Altíssimo Senhor Deus, pelo nome e pelo sangue do nosso Redentor, pelo nome e pelo sangue do nosso Jesus que nos resgatou, eu te peço, Pai, multiplica, prospera, realiza, faz acontecer na vida dessa pessoa hoje. Altíssimo Senhor Deus, pelo nome e pelo sangue de Jesus, toda a situação diabólica na sua vida, que está prendendo a sua prosperidade, a sua abundância, as suas finanças, está quebrado agora a legalidade de demônios, de Satanás, dos obsessores, das entidades negativas. Toda má energia de maldição se quebra agora. Todo voto, pacto com a pobreza se quebra agora, com a escassez. Magias, feitiços, encantamentos, toda e qualquer situação de ataque espiritual, querendo prender você e prender nesses ciclos de escassez, de pobreza, de problemas, de situações que se repetem, tudo isso está sendo quebrado agora pelo nome e pelo sangue de Jesus. Altíssimo Senhor Deus, nós queremos mais uma vez viver essa experiência contigo, Pai. Essa experiência de transformação profunda. Essa experiência, Pai, da tua mão que restaura, da tua mão que prospera. Vai colocando ao Pai agora aquilo que você precisa. Vai apresentando a Ele aquilo que você mais precisa hoje. Você está diante do Altíssimo Senhor Deus. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Eu estou guardado. Você está guardado No esconderijo. no esconderijo. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Tu estás comigo. A mão do Pai está contigo. Fogo não me queima. Nas águas Ore, não vou reze, clame. Pois estás Ore, comigo. reze, clame. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as trovas de novo, eu creio em ti. Haja o que houver,
creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Não vão roubar a minha fé em ti, Senhor. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. É o seu momento com o Pai agora, é o seu momento com Deus agora. Porque se eu estou, É o teu momento com Deus agora. Não perca essa oportunidade, conversa com Ele, apresente tudo que você precisa. Ele nunca perdeu. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eis a cruz de Cristo. Venceu o leão da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Se eu creio, Fugir potências somente em inimigas. ti, Jesus. Aleluia. Oh, Que a bênção do Altíssimo Deus desça sobre você agora. haja o que houver, Que a bênção do Altíssimo Deus desça sobre você agora. irás prover. Jeová Jireh, o Deus que prospera, o Deus que provê. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, eu confio. Sim, Pai, nós confiamos. Sim,